Eles são policiais que recebem um treinamento rigoroso para agir com precisão, mesmo sob forte tensão. Veja como eles são preparados na reportagem de Elaine Cortez. Um policial, um fuzil, um risco extremo e um momento decisivo. Para eles, a margem de erro é sempre zero. E a aprovação exige uma performance muito acima da média. Todos têm que ser 9,5 no mínimo em tudo. E cada qual, na sua especialidade, tem que ser 10,5, né? Que homens são esses que, em ação, até respiram diferente? A respiração é importantíssima. É um dos fatores principais do tiro de precisão. A gente explora todas as dificuldades no treino para na hora que a gente estiver no cenário de ocorrência, a gente saber operar frente àquela realidade. Mais uma vez, a tensão tomou conta do Brasil e do mundo. Os olhares se voltaram para os noticiários, a cobertura ao vivo do sequestro de mais um ônibus no Rio de Janeiro. A tensa negociação durou quase 4 horas e acabou quando o criminoso desceu do ônibus e foi atingido por um atirador de elite. O Hoje em Dia foi entender como são preparados esses policiais que atuam no auge de uma crise. No GER, o Grupo Especial de Reação da Polícia Civil de São Paulo, as estratégias de atuação misturam técnicas táticas da polícia europeia e da americana. A rotina deles começa com um treinamento físico que desafia os limites do próprio corpo. Vai para a água às 5 da manhã com esse calorzinho que está hoje, por exemplo, e sem chiar, por exemplo, é uma das coisas. E vai ter que correr 15 quilômetros com 20 quilos nas costas. Vai ter que fazer isso porque tem que ter treinado em casa. Então são algumas coisas que a gente tem que testar, porque é uma ocorrência que ele pode estar 3 dias fora de casa com 20 quilos de equipamento, pouca comida, no meio do mato. Os treinos de tiro também são diários e podem se estender por até 20 horas. A complexidade do tiro de precisão é muito maior. Não é só parar, chegar e efetuar o disparo. A conversa dele com a arma, né? com a luneta, a regulagem, cano. Então são ajustes muito finos para poder ser feito. Não importa a quantidade de disparos, mas o nível de acerto. A bexiga a 300 metros, 400 metros, vermelha e uma outra azul, um exemplo, e uma delas é o sequestrador. O tiro de um sniper depende de uma ordem, mas é ele quem decide a hora exata. É uma linha muito tênue, né? A hora que o negociador e as cadeias de comando dão por encerrada a negociação e autorizam o tiro, esse sniper ele tem a subjetividade de poder atirar no momento que ele achar o tiro está autorizado. Ele vai efetuar o disparo no momento que ele achar mais adequado para preservar a vítima, logicamente, e poder neutralizar a ameaça. Um sniper precisa de muito mais do que um fuzil de precisão. Dá uma olhada só no kit imprescindível. Um medidor de distância, uma bússola, binóculo, esse equipamento que verifica condições de vento, temperatura, pressão atmosférica e principalmente um bloco de notas. O que tem nesse bloco de anotações que pode ser crucial para o momento decisivo? Olha, esse bloco de anotações, na verdade, é mais um instrumento de trabalho no qual o atirador, o observador precisa, porque para cada local, para cada cenário que ele vai atuar, ele precisa medir as condições que ele vai ter para efetuar esse disparo. Tudo é calculado. O sniper precisa entender de matemática e física. Eu tenho a medição de altura, latitude, longitude, a pressão atmosférica, a bússola, a velocidade do vento, tá certo? Temperatura. Tudo isso vai influenciar na balística, ou seja, no ponto de impacto que vai ser atingido com o projétil que vai sair da minha arma. Tudo isso, se eu não souber calcular, vai contribuir para que eu erre o tiro. O sniper nos mostrou como funciona o medidor de distância. Aqui eu tenho um telêmetro, né, que vai me ajudar a obter as distâncias para que eu possa fazer a compensação balística. Também é um equipamento
né, moderno, né, até porque antigamente você tinha que fazer a conta através do retículo da tua luneta, então você não tinha nada disso, você fazia a conta no lápis, como eu te falei. A bússola indica a localização exata para o restante do grupo. No caso de um estádio, por exemplo, se eu identificar uma ameaça dentro de uma arquibancada, eu preciso falar para ele, ó, tá 36 graus noroeste. As condições climáticas interferem diretamente no disparo. Aqui eu tenho um anemômetro, né, um instrumento que vai me ajudar a medir a velocidade do vento, né? Isso é muito importante porque ele vai influenciar na lateralidade do ponto de impacto do projétil. Dependendo do vento e da distância que eu tiver, esse tiro vai pegar do lado. Além de eu errar o alvo que eu quero acertar, eu ainda posso acertar um alvo que eu não quero acertar. Essa expertise, obviamente, depende de um treinamento rigoroso. Tenente Amorim, conta pra gente como é que é o treino de um atirador do GAT. O treino do atirador de elite, ele começa muito antes da própria seleção, né? A gente já seleciona um policial pronto na equipe tática, né? Um policial que já se destacou ali por ter uma proficiência de tiro. A gente faz uma seleção num policial que apresente algumas características psicológicas e que depois disso ele passa por um treinamento específico, passa por um curso de cerca de 4 semanas e a partir daí ele passa a acompanhar a rotina dos atiradores, para um atirador mais experiente acompanhá-lo durante a sua formação. A formação é muito longa de um atirador de precisão e dura cerca de 2 anos. Geralmente são policiais com mais de 30 anos de idade e muito tempo de carreira em outras áreas, que passam por seleções criteriosas e investem tempo e recursos próprios para se tornarem os atiradores de elite. O sniper é um policial centrado, é um policial autoconfiante, ele é inteligente, ele é um policial tranquilo, preciso e metódico nas suas ações. Os snipers do GAT agem em dupla, numa sintonia muito afinada. O atirador observador e o atirador principal. Qual a diferença do observador? Geralmente é um policial com menos experiência. A principal função dele é observar o ponto crítico, né? Mas ele faz estimativa de distância, estimativa de condições meteorológicas para auxiliar o atirador principal. Eles são submetidos a situações hipotéticas de extrema pressão emocional. A gente começa a sentir dores ali devido ao longo tempo posicionado, por isso que a gente faz nosso treinamento físico, né? E também para não perturbar a nossa cabeça. Você vai estar muitas das vezes lá sozinho, né? Por longo tempo posicionado. O raciocínio lógico e a capacidade de destreza sem interferência das emoções, quando o cenário é caótico, faz desses homens um braço determinante no corpo de policiais que gerenciam a crise. As características psicológicas são avaliadas, né? Por exemplo, a gente não quer um cara extremamente confiante que chegar na ocorrência, ele vai exigir uma habilidade que ele não tenha e também não quer um cara que tenha a sua confiança em déficit. Policiais que fazem da arma um instrumento inseparável, que sabem que o gatilho mental é sempre o dever legal de preservar a vida.